Boa noite, sejam bem-vindos. Que ao sairmos dessa casa nós possamos estar melhor do que quando aqui chegamos. Que possa nos abençoar o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Algumas vezes nessa nossa jornada terrena, a gente se sente extremamente só, se sente abandonado. Às vezes a gente entra em conflito com os nossos amigos, parentes, e aí a gente diz: eu estou inteiramente só. Na verdade, nós nunca estamos sós. Por mais que nós nos sintamos abandonados pelos nossos entes queridos, nós sempre temos um ser designado por Deus para nos acompanhar nessa nossa jornada terrena, que nós chamamos de anjo da guarda. Nós podemos chamá-lo de anjo da guarda, mentor, guia espiritual ou bom gênio. Importante é que ele nunca nos deixa só. Então aquela ideia que a gente tem de falar eu estou sozinho, não existe. Nós nunca estamos sós. E quem é esse anjo da guarda que nos acompanha? É um espírito protetor. É um espírito que está num grau acima do nosso. O nosso grau aqui é seres aprendizes em evolução, ou espíritos impuros. O nosso anjo da guarda vai ser sempre um espírito puro, um espírito bom. Não teria nenhum sentido se o nosso anjo da guarda fosse alguém como nós. Tem que ser alguém superior. É um espírito amigo que é mais evoluído que o encarnado. Lhe acompanha desde o nascimento até a morte, e muitas vezes no plano espiritual depois da morte, ou mesmo através de muitas reencarnações. Então, esse ser, esse nosso anjo da guarda, é muito provável que ele não esteja conosco só nessa encarnação. É possível que ele já esteja conosco há muito tempo, que ele já nos conheça de longa data. Nós estamos falando do nosso anjo protetor, né? Que é o mesmo que anjo da guarda. Mas existem também os anjos. Qual é a diferença? O anjo é um espírito puro, que está num grau muito elevado. Ele até pode reencarnar, mas é muito difícil. Então ele está muito acima do nosso anjo protetor, que é o nosso anjo guardião. Então existe uma diferença entre anjo e anjo protetor. E com que nosso anjo da guarda se parece? Provavelmente ele tem a aparência da sua última encarnação. Mas quanto tempo será que esse anjo encarnou pela última vez? Ele não tem asas. Então todas as vezes que a gente fala de anjo, ou quando a gente vê uma imagem, tem o anjo com aquela asa grande. Não tem asa porque o anjo é um ser humano como nós. Nós não temos asa, não é? Então, na antiguidade, quando aparecia um anjo para alguém, ele volitava. Volitava é meio que voar. E as pessoas da época pensavam assim, olha, se ele voa, ele é como o pássaro e ele tem asa. E aí criou-se essa figura do anjo com asa. Mas o anjo não tem asa.
Como que ele entra em contato conosco? Ele está o tempo todo em contato conosco, através do pensamento. Mas ele está o tempo todo aqui do meu lado, do seu lado? Não. Porque ele trabalha no mundo espiritual. Ele não pode estar o tempo todo do nosso lado, mas ele está em sintonia. Todas as vezes que você chamá-lo, ele virá. Todas as vezes que ele sentir que você está entrando em perigo, em alguma dificuldade, ele virá. Como e quando podemos nos comunicar com o nosso guia? Sempre em desdobramento. O desdobramento acontece todas as noites quando nós dormimos. O desdobramento é quando o nosso espírito se afasta do nosso corpo físico. Nesse momento, junto de você está o seu espírito. Junto do seu corpo físico está o seu espírito. Quando você dorme, o seu espírito se desdobra, se afasta. E aí ele tem contato com o seu anjo guardião. Por que que nós temos um anjo da guarda? Todos nós temos. A pessoa, por mais ruinzinho que seja, ela tem um anjo da guarda. Porque o nosso grau evolutivo, nós somos ainda seres imperfeitos. Nós estamos aí um grau só acima da animalidade. Então nós precisamos de um guia espiritual. Quando o espírito protetor não consegue nos auxiliar, vai chegar um momento que ele não vai conseguir nos auxiliar. É quando nós não permitimos que ele nos auxilie. Ele foi designado para isso, para nos ajudar. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos permitir que ele não nos auxilie. Ele não auxilia. Ou seja, ele não nos obriga a nada. Nós nunca estamos sós. Nós sempre temos os espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, como eu falei. E é um espírito mais evoluído do que nós. Nós também temos os espíritos familiares. Quem são esses espíritos familiares? São seres que já fizeram parte da nossa família, nessa ou em uma outra reencarnação, que estão sempre por perto da gente. Então, além do espírito protetor, nós temos também o espírito familiar. E temos também os espíritos afins. O que é o espírito afim? Vejam, por exemplo, que aqui está, além de nós encarnados, tem uma infinidade de espíritos desencarnados. Não só aqui. Em todos os lugares que nós vamos, tem espíritos. E, por exemplo, se você vai num lugar ali e tem em mente de praticar uma caridade, você vai encontrar um espírito desencarnado que tem essa mesma ideia. Ou seja, ele tem a mesma afinidade de você. O espírito desencarnado, que gosta ou que fez caridade em uma vida passada, se identificou com você, tem afinidade. Então você tem aquele espírito. É um espírito que não vai ficar com você durante toda a encarnação. Por exemplo, eu saio daqui e vou ali no boteco tomar uma. Quem é que vai chegar perto de mim? Um espírito que tem uma afinidade, que gosta de tomar uma. Isso não é bom. Esse espírito que gosta de tomar uma, pode chegar perto da gente e se transformar em um espírito obsessor. Um espírito obsessor é um cara que vai nos dar trabalho. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, que eu falei. Ele só vai nos ajudar se nós quisermos. Se ele comandasse, por exemplo, a nossa vida, nós não mataríamos, nós não mentiríamos, nós não roubaríamos. Nós fazemos isso porque nós temos livre-arbítrio. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente tem a consciência de que está fazendo a coisa errada, que vai fazer a coisa errada.
De onde que vem essa consciência que a gente vai fazer a coisa errada? É ele falando aqui, olha, está errado, não faça, mas a gente faz. Por quê? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. A gente faz o que quer. E ele está conosco 24 horas por dia? Não. Só quando nós sintonizamos com ele. Ele pode estar. De repente você tem uma dificuldade, chama por ele, rapidinho ele vem. Os anjos protetores de hoje são os homens de ontem que deixaram para trás a animalidade. Pessoas como nós. Quem sabe, daqui a algumas reencarnações, você não pode virar um anjo da guarda? Pode sim. Só precisa ter um nível um pouco mais elevado. São seres humanos que eu falei. Anjos não têm asas. A missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? Será que eles estão conosco obrigados? Não, né, gente? Eles estão conosco porque têm afinidades conosco. Às vezes ele foi um parente nosso de um passado bem distante. Às vezes, quando a gente faz o nosso projeto reencarnatório, ele gosta do nosso projeto e nos acompanha. Então, ele vem porque ele quer, ele não tem obrigação. O anjo protetor é de uma ordem mais elevada que o seu protegido, mas não necessariamente um espírito puro. Será que ele é um anjo perfeito? Será que o seu anjo da guarda é perfeito? Não. Ele não é um espírito puro. Ele é um espírito melhor do que você. Mas ele não é perfeito. Entidades angelicais que já atingiram altos estágios na evolução podem reencarnar na Terra? Os anjos que eu falei, será que eles podem encarnar aqui? Podem. Difícil. Mas normalmente esses anjos vêm como missão. Por exemplo, um Allan Kardec é um espírito missionário. João Paulo II, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, são espíritos em um grau elevadíssimo que vieram contribuir com os seres que estão aqui encarnados. A pureza do anjo guardião é de acordo com a pureza do seu tutelado. Imagine como seria o anjo guardião do Allan Kardec. Um espírito de altíssimo quilate, né? Será que esse espírito de altíssimo quilate pode ser o anjo da guarda de um índio que está lá na Amazônia? Não. Aquele índio que está lá na Amazônia, ele não precisa de um espírito tão elevado. Então nós vamos ter um espírito protetor de acordo com o nosso grau de elevação. A missão do nosso amigo espiritual é nos amparar, orientar e não fazer o que nos é de dever. Veja, a nossa obrigação é levar essa vida aqui, fazendo bem, para que a gente atinja um outro grau na escala evolutiva. Não adianta pensar que o nosso anjo protetor vai fazer a nossa tarefa, que ele não vai mesmo. A nossa tarefa é nossa. O abacaxi que a gente tem que descascar somos nós. Ele pode até nos dar a faca. Mas a função é, eu vou deixar isso aqui para o meu anjo da guarda. Não adianta, ele não vai fazer. Ele pode não, ele vai te orientar. Se você sair do caminho, ele vai botar você no caminho. Mas a tarefa é sua. A obrigação é sua. O mérito é seu.
Como nosso mentor nos intui quando estamos distraídos. Que a gente fica distraído, não é, gente? Nós não estamos o tempo todo pensando no nosso mentor. É através do desdobramento. Também através do conselho de alguém próximo. Às vezes você vai fazer alguma coisa errada, uma coisa ruim. Acontece muito isso. Chega alguém e te dá um conselho. Às vezes você está numa dúvida de alguma coisa que você vai fazer. Às vezes uma coisa simples. Vem alguém, um colega de trabalho, um parente, fala, olha, se fosse eu fazia assim. Será que foi esse seu amigo, esse parente que deu esse conselho? De onde que saiu isso? É o seu mentor que chegou até aquele seu parente, seu amigo falou para ele e ele te falou. Você nem pensa nisso. Você nem pensa que você está sendo orientado pelo seu mentor através daquela pessoa que está ali. Mas é ele cuidando de você, cumprindo a missão pela qual ele foi designado. E também através da intuição. De repente você precisa fazer alguma coisa. Nossa, eu tive a intuição, não vou fazer isso, vou fazer assim. Aí você faz assim e dá certo. De onde que veio essa intuição? De graça? Será que é a sua mente brilhante? Não, foi ele que chegou ali, ó, faz assim. A gente nem pensa nisso, né, gente? Mas o quanto o nosso anjo nos influencia. Recebemos dele toda boa inspiração, mas colocá-la em prática cabe só a nós. Toda boa inspiração é sermos pessoas boas. Nós sabemos o que é ser pessoas boas. Nós sabemos o que é fazer errado, o que é fazer certo. Então ele nunca vai nos intuir para fazer alguma coisa errada. O espírito protetor influencia em nossa vida? Claro. A influência vai acontecer sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Somos influenciados também por espíritos, inclusive os obsessores. Quem mais nos influencia? Nosso anjo guardião ou o espírito obsessor? Quem você vai atrair? Se você está sempre mentalizando coisas boas, o seu guardião vai estar sempre com você. Agora, se você começa a pensar em fazer uma coisinha errada aqui, uma maldadezinha ali, prejudicar alguém ali, quem que vai chegar perto de você? O seu obsessor, e às vezes ele chega devagarzinho, como não quer nada, porque você sintonizou. Quando você sintoniza, você traz ele para perto de você. E aí, ele vai se alojar na sua casa. E é assim, aquela vontadezinha pequenininha de ficar perto de você, porque você o chamou, vai aumentando, e daqui um pouco ele começa a tomar conta da sua vida. Por isso que o Cristo, quando esteve aqui, falou, orai e vigiai. Como fica o nosso anjo guardião quando não aceitamos a sua ajuda? Ele insiste? Não. Ele se afasta. Estou querendo ajudar ele, mas ele não quer, eu vou ficar distante, de olho. Qualquer coisa, se ele me chamar, eu volto. Imagina você está querendo ajudar alguém e a pessoa não quer ajuda. Você vai ficar insistindo? Não vai, né? Todos temos um espírito protetor e também um obsessor. Assim sendo, acataremos mais a influência do protetor ou do obsessor. Você decide. Quem que você quer do seu lado?
Se temos um anjo de guarda, por que ainda sofremos influência dos obsessores? Nós temos um anjo da guarda, está aqui. E tem um obsessor aqui. Por que que o obsessor influencia sobre mim? Porque eu dou mais moral para o obsessor. Eu dou bola para ele. O protetor não deixa seu tutelado à mercê de outro espírito que queira lhe fazer o mal. O protegido é que entra na vibração do mau espírito. Você veja, por exemplo, uma mãe, ela vai estar sempre cuidando daquele filho. Ela jamais vai permitir que alguém do lado ruim chegue perto daquele filho. Assim é o nosso anjo guardião. Você tem o hábito de conversar com o seu anjo da guarda? Levante o dedinho aqui. Quem conversa com o seu anjo da guarda aqui? Pouquíssimas pessoas. Gente, é um ser que nós precisamos conversar com ele diuturnamente. Ele foi designado para isso, para estar conosco. Então, quando você estiver sozinho, não tem nada para fazer, conversa com seu anjo. É muito importante. Veja, ele está até ali te ajudando sempre, você não dá bola para ele, você não conversa com ele. Então, vocês que estão vendo essa palestra hoje, a partir de hoje, procure mais o seu anjo da guarda. Ele veio aqui para isso. Converse com ele. O que fazer para que os guias fiquem mais próximos de nós? Conversar com ele, fazer o bem, estar sempre ligado, pensando, tudo que você for fazer, peça orientação a ele. Eles vão estar sempre perto de vocês. O anjo da guarda pode afastar o obsessor? Eu tenho o anjo da guarda, eu tenho o obsessor. O obsessor chegou aqui. E aí? Meu anjo da guarda vai espantar ele ou vai deixar que ele tome conta? Vai depender de mim. Vai depender de vocês. Se vocês querem o obsessor ou o anjo da guarda. Eu sei que eu vou fazer uma coisa errada, eu tenho consciência. Eu estou abrindo a anteninha para o obsessor. E qual o nome do seu anjo da guarda? Você que conversa com ele de vez em quando, você já deu um nome para ele? Às vezes, você conversa com o seu anjo da guarda há muito tempo e não sabe. Sabe? Aquele santo ou aquela santa que você é muito apegada, é o seu anjo da guarda, que você nomeou. Ah, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. É o seu anjo da guarda. Ah, eu sou devoto de São José. Ou seja, você nomeou São José como seu anjo da guarda. Então você já conhece ele há muito tempo, né? Deu um nome para ele, mas não tinha conhecimento disso. Procure dividir seus problemas e reclamações com o seu protetor. Surgir um problema, fala para ele. Ele vai estar sempre, ele tem sempre uma luz. O anjo da guarda conhece todo o nosso projeto reencarnatório. Eu falo isso porque quando nós, antes de encarnarmos, nós fizemos um projeto.
Nós estamos lá do mundo espiritual, juntamente com o nosso anjo guardião, nós planejamos, olha, eu vou encarnar, eu vou ser uma pessoa boa, eu só vou praticar o bem, não vou dar moral para o obsessor, a gente promete tudo isso, só coisa boa. Então ele sabe que nós planejamos tudo isso, mas sabe que nós não vamos dar conta de cumprir tudo. Quando a gente faz um projeto reencarnatório, quando a gente cumprir muito, muito do nosso projeto, a gente consegue cumprir 60%. E ele sabe, porque nós somos falhos. Podemos pedir ajuda para os nossos entes queridos desencarnados. Você tem alguém que faleceu há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aí vem uma dificuldade e você pede ajuda para aquela pessoa. Ah, minha mãe desencarnou. Oh, minha mãe, me ajude. Você pode pedir ajuda para ela? Pode, mas não deve. Por que que não deve? Porque normalmente essa pessoa que encarnou nessa encarnação com você, está se regenerando lá do outro lado. Ela pode até te ajudar, mas vai ser muito difícil para ela. Deixa ela lá se regenerar. Então, tem um ente seu que desencarnou e você vive, não, deixa ele lá. Como ficamos quando o nosso protetor precisa reencarnar? Como eu falei, o nosso anjo protetor não é um espírito puro. Ele é superior a nós e volta e meia ele precisa reencarnar para evoluir. Assim como nós estamos aqui. Então o meu anjo da guarda está comigo agora, mas ele precisa, tem um projeto que ele precisa reencarnar amanhã. No ano que vem. Ele vai reencarnar e vai ser designado um outro anjo protetor para me acompanhar. Ou seja, eu não fico sem o anjo da guarda. Eu falo eu, mas todos nós. Se não tivéssemos um anjo guardião, invariavelmente cairíamos em muitos equívocos no caminho. Nós não conseguiríamos sobreviver sem o anjo da guarda. De jeito nenhum. Existem muitas pedras no caminho. Muitas. Então, se houvesse a possibilidade do anjo guardião nos abandonar, rapidinho a gente sucumbia. Nós não conseguimos ficar sem o anjo protetor. Desde quando que ele é o nosso anjo protetor? Pode ser a diversas encarnações, a várias encarnações, ou pode ser que ele começou nessa. Isso aí a gente vai saber só depois que desencarnar. Quando você pede auxílio ao seu anjo guardião, ele já sabe da sua dificuldade. Você está passando por um aperto aqui. Oh, meu anjo, me ajude. Ele já sabe o que você tem, ele já sabe que você está passando dificuldade. Ele precisa de uma confirmação. E essa confirmação é você que vai dar. Converse com seu anjo da guarda. De onde que vêm as grandes ideias que temos? Os atrasos, os adiantamentos, os pressentimentos. Eu tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro, ela mora em Copacabana e trabalha na Avenida Brasil. E todo dia ela pega um ônibus para ir para lá, para a Avenida Brasil. E certo dia ela resolveu pegar um ônibus que fazia um outro caminho. O ônibus que ela pega normalmente passa pelo centro do Rio. Ah, não, vou pegar esse ônibus que passa pela Tijuca. Depois ela ficou sabendo que lá no centro houve um tiroteio e que atingiu um ônibus. Possivelmente esse ônibus seria o ônibus que ela estava. Quem que será que falou para ela pegar outro ônibus, fazer outro itinerário? O anjo da guarda. Às vezes você vai sair de casa, chega ali, nossa, esqueci a chave, você volta. Quem é que fez você esquecer a chave? De graça?
Memória fraca? É aquele cara que está sempre com você. Eu falo aquele cara, mas não precisa ser necessariamente o anjo da guarda, um homem. Pode ser uma mulher. As alegrias que sentimos sem um motivo aparente. Importante isso. Eu falei que o nosso anjo da guarda não está sempre conosco, ele está lá no mundo espiritual e de vez em quando vem. Então, às vezes você está no lugar, na sua casa, e de repente vem uma alegria, uma coisa tão boa, como se fosse uma brisa, sem motivo algum. Quem que não sentiu isso aqui até hoje? Por que vem isso? Porque naquele momento, o seu anjo da guarda está do seu lado. Nós já sentimos isso, né, gente? Sem motivo nenhum, vem um momento, uma alegria, uma coisa boa, uma sensação gostosa. Naquele momento ele está. Já que você já sabe isso, a partir de hoje, sempre que acontecer isso daqui para frente, converse com ele. Obrigado por você ser meu anjo da guarda. Fique mais vezes comigo. Por mais que amem seus tutelados, não atendem os seus caprichos. Não adianta você pedir para ele, meu anjo da guarda, fala para mim os números da Mega Sena. Não vai falar. Faz com que aquela pessoa goste de mim. Não é a praia dele. A função do nosso protetor é a função de um pai ou de uma mãe. Vejam o desvelo que os nossos pais têm conosco. Assim é a função dele. Se a nossa interação com o nosso anjo guardião fosse maior, nossa caminhada seria mais leve. Então, a partir de hoje, gente, procure mais conversar com ele. Divida com ele as suas dores, as suas alegrias. Faça com que a presença dele perto de você seja mais constante. Você vai sentir que a vida vai ficar mais leve. Precisamos mudar nossa forma de pensar, sintonizando constantemente com esse irmão. Ele foi designado para isso, ele tem essa missão de cuidar de nós. A missão do nosso anjo guardião está vinculada à nossa. Se nós falharmos, será que ele também falhou? Não. Se nós falharmos, é problema nosso. Ele não tem nada a ver, ele não nos orientou. Nós fomos para o caminho das pedras porque nós quisemos. Quem é o melhor conselheiro? Seu anjo guardião ou um parente? Um amigo? Quem é? É o seu anjo protetor. Porque muitas vezes o conselho que o seu amigo ou um parente vai te dar é por intermédio dele. Quando falamos mal da vida alheia, quem não gosta de falar da vida alheia, né, gente? Entramos nos vícios e a nossa comunicação, a nossa interação com o nosso anjo protetor enfraquece. Existe a possibilidade do nosso anjo da guarda desistir do seu tutelado? Não. Por mais ruim que nós façamos, que nós sejamos, por mais coisas erradas que nós fazemos, ele vai estar sempre conosco. Nossa, eu não faço nada certo, mas ele está ali, persistente. Na prece para o anjo da guarda, devemos louvar, pedir, agradecer, porque a gente faz aquela prece, para o anjo da guarda, que foi nos ensinado na Igreja Católica. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Faça e depois converse com ele, agradeça. Olha, obrigado por você ter me escolhido para ser o meu anjo guardião. Quando estamos em uma vibração muito baixa e não conseguimos ouvir o nosso anjo protetor,
ele nos orienta através de outro encarnado. Já falei disso. O nosso anjo da guarda também está em evolução. O nosso sucesso concorre também para que ele progrida. É por isso que ele insiste em que nós sigamos a linha reta. Porque se nós completarmos o nosso projeto reencarnatório com louvor, ele também tem méritos. A gente tem a mania de falar assim: Deus me ajude, Jesus me ajude. Deus vai te ajudar, Jesus vai te ajudar, mas por intermédio do seu anjo da guarda. Deus não vai aqui te atender na sua dificuldade, Ele vai mandar o seu anjo da guarda. Nosso anjo da guarda, que dificilmente a gente procura, a gente não fala com ele, mas ele é o principal elo de ligação com os seres superiores. Aquela alegria sem motivo, que a gente sente de vez em quando, eu já falei, né? É quando ele está perto da gente. Lembremos-nos finalmente de que cada um de nós encarnados também pode e deve amparar o próximo, de acordo com a nossa capacidade. Independente do estágio evolutivo que nós nos encontramos. Assim procedendo, estamos, por nossa vez, atuando como auxiliares dos guias espirituais para os desígnios divinos, na infinita escala que dá acesso aos cumes evolutivos. Então, aqui mesmo, entre nós, aqui entre encarnados, independente do nosso anjo protetor, nós também podemos ser anjo. Podemos e devemos ajudar o nosso próximo. Gente, para o nosso tratamento, eu quero pedir que vocês sentem à vontade, relaxem, descruzem braços e pernas, fechem os olhos, vamos procurar fazer uma respiração profunda e lenta. Isso. Agora sinta do seu lado o seu anjo da guarda. Ele está nesse momento te intuindo e te mostrando o caminho. Quero agradecer a presença de todos, pedir ao nosso Mestre que derrame sobre nós as suas bênçãos e que essas bênçãos sejam estendidas aos nossos lares e familiares. Muito obrigado e uma ótima noite.